Excita Domini potentiam tuam et veni. Manifesta, Senhor, o teu poder e venha. Meus caros fiéis, começamos hoje um novo ano litúrgico na igreja. Ano que começa com o primeiro domingo do Advento e vai até o 24º domingo após Pentecostes. Alguns espíritos levianos podem ser levados a pensar: puxa, a igreja não poderia ser mais criativa? Colocar praticamente o mesmo evangelho para o último domingo do ano, semana passada, e para o primeiro domingo do ano? Porém, se temos fé, deveremos responder: e por acaso pode a igreja errar na sua liturgia, que formou tantas e tantas gerações? Faltar com criatividade na tradição bimilenar da igreja? Não, ela não pode. Devemos sempre procurar compreender a razão de sabedoria que está por trás de toda a obra da igreja, principalmente durante séculos. Rejeitar sem mais nem menos as tradições, a doutrina que a igreja sempre fez, sempre professou, na verdade, é não compreender que ela, a igreja, é um organismo vivo e vivificador. Isto é, um organismo que está vivo e é capaz de fornecer uma vida a todos o que a ela se integram. Nessa lógica, dizíamos semana passada que a razão da correspondência de tais evangelhos, semana passada e hoje, ser a estreita união que há entre as duas vindas de Cristo. A sua primeira vinda, pobre e humilde como um médico, e a sua segunda vinda, gloriosa, triunfante, como juiz soberano para julgar a terra e tudo que nela se encontra. Estas duas vindas, portanto, englobam tanto a história da humanidade quanto a história da salvação. Isto é, o Verbo se faz carne verdadeiramente na história dos homens, na nossa história. Essa história mesmo que nós vivemos a cada dia. E por isso devemos afirmar que o Deus Criador é o mesmo Deus Salvador e Redentor do mundo. A doutrina segundo a qual a ação divina seria paralela, justaposta à ação humana, como se existisse dois mundos completamente separados um do outro, o mundo de Deus e dos anjos de uma parte e o mundo dos homens de outra parte, ou ainda a doutrina segundo a qual Deus não poderia intervir nem na liberdade humana, como se ela fosse algo absoluto, nem nas outras criaturas, como se tudo fosse submisso ao azar, à sorte, ao jogo das causas naturais. Ela é inaceitável na fé católica. A fé católica é clara contra todo imanentismo, como se o Deus fosse um produto fabricado do homem, ou que poderia ser alcançado pelas próprias forças humanas. A doutrina católica acredita sim que Deus é transcendente ao homem e não imanente.
Deus tem sim uma influência em cada criatura. É Ele que, segundo o livro da sabedoria, dispõe tudo com medida, peso e número. E além do mais, Ele quis sim ter uma relação pessoal com os homens, com os anjos, chamando-os a viver da sua própria vida. O Deus Criador é o mesmo Deus gratificador. Bem, como já tratamos semana passada sobre esse aspecto da segunda vinda de Cristo, a parúsia, trataremos hoje sobre essa primeira vinda de Cristo, esse advento na carne do Verbo de Deus. Aliás, o que é o advento, senão uma preparação para essa vinda? Ele é exatamente isso, o advento, uma preparação para a vinda de Cristo. Mas, padre, como assim o advento é uma preparação para a vinda de Cristo? Não podemos nos preparar para algo que já ocorreu. Ou nos preparamos para algo futuro que vai vir, ou não há preparação. Pois bem, meus caros fiéis, iremos ver hoje que mesmo se a primeira vinda de Cristo já aconteceu, ela continua no tempo. Sim, essa vinda de Cristo, ela continua a cada instante, e a cada instante podemos nos preparar para recebê-la numa maior plenitude. Dividamos assim esse sermão em 3 partes. Falemos da primeira vinda do Verbo, depois do seu prolongamento no tempo, e enfim, façamos uma relação com o tempo do advento que se abre para nós. Primeiramente, então, falemos da primeira vinda do Verbo de Deus. Padre, ainda não chegou o Natal. Começamos hoje a nos preparar para ele. Deixemos para falar dessa vinda mais tarde. Pois, meus caros fiéis, precisamente, nós dissemos que, vindo o Verbo de Deus, pois bem, dissemos precisamente a vinda do Verbo de Deus, e muita atenção nas palavras. Nós afirmamos que há uma vinda do Verbo de Deus, um advento, antes da vinda propriamente do Verbo de Deus encarnado. Então são 2 coisas diferentes. A vinda do Verbo como artífice e exemplar de toda a criação precede a vinda do Verbo de Deus enquanto encarnado. Como artífice e exemplar, o que essas palavras querem dizer, Padre? É muito simples. Expliquemos. Deus criou todas as coisas pela sua sabedoria. Tudo contém a sabedoria de Deus. Porém, a sabedoria de Deus não é uma simples operação, como ocorre conosco. Conosco, quando dizemos que alguém é sábio, nós distinguimos a pessoa de um certo hábito de sabedoria que ela possui. Dizemos que tal pessoa possui a qualidade de uma inteligência e uma força de raciocínio fora do comum. Essa pessoa é sábia, dizemos. Ora, com Deus isso não funciona.
Deus não possui algo. Deus não pode possuir algo. Ele é tudo o que ele possui. Ou melhor, ele não possui coisa alguma, mas ele é tudo o que pensamos que ele tem. Deus, por exemplo, não tem a bondade, mas ele é a bondade. Deus não tem sabedoria, mas é ele próprio a sabedoria. Eu sou aquele que sou, dizia Deus a Moisés. E ainda, se na nossa concepção sabedoria e bondade são duas coisas distintas, em Deus elas se unem numa só essência, sendo um só Deus. O Pai é sábio, o Filho é sábio, o Espírito Santo é sábio, mas não são três sabedorias distintas, mas uma só sabedoria que se identifica com um só Deus. Se há, portanto, uma operação de sabedoria em Deus, como a Escritura, a Bíblia diz que há, essa operação deve ser compreendida como sendo Deus. Ou seja, constituindo uma pessoa divina, na única essência divina. E é ela que dizemos ser o Verbo de Deus, o Filho unigênito do Pai. Dizer, portanto, que Deus realiza a obra da criação pela sua sabedoria, vem a dizer que o Pai realiza a obra da criação pelo seu Filho, pelo seu Verbo. Estão compreendendo? Essa vinda do Verbo de Deus, ela já antecede a própria encarnação. E é justamente tudo o que provém do Verbo que está com Deus, que é Deus, desde toda a eternidade. Todos nós, todas as criaturas, nós fomos feitos pelo Verbo e no Verbo de Deus. Deus nos pensou todos, desde toda a eternidade, nesse Verbo. O Verbo de Deus é, portanto, o nosso artífice, aquele que nos fez ser. O Verbo de Deus é o nosso exemplar, porque fomos pensados primeiramente nele. Uma passagem do livro dos Provérbios ilustra muito bem tudo isso que queremos dizer. Eu cito: a sabedoria diz: Yahvé me criou primícias de sua obra. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos ainda não existiam, eu fui gerada. Eu estava junto com ele como mestre da obra. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença, encontrava minhas delícias entre os filhos dos homens. Meus caros, a sabedoria em Deus é uma pessoa divina. Ela é, segundo o dizer de Salomão, eu cito, o eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, o reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo só, ela tudo pode. Sem nada mudar, tudo renova. Entrando nas almas santas de cada geração, delas faz amigo de Deus e profetas. Pois Deus ama só quem habita com a sabedoria. Que curioso, não é mesmo? Quem é aquele que é designado por São Paulo como imagem perfeita do Deus invisível, pelo qual todas as coisas foram criadas?
Quem é aquele que, sendo acusado de glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, é justificado como se identificando a essa sabedoria, segundo São Mateus? Meus caros, chegamos ao ponto culminante. Jesus Cristo é Ele, essa sabedoria, mas a sabedoria encarnada. Não foi necessário a encarnação para que o Verbo de Deus estivesse presente no mundo, acabamos de ver. Mas ele sempre esteve nele, no nosso mundo, nesse mundo. Não como Verbo encarnado. Isso vai ocorrer quando? A partir da Anunciação. Mas o Verbo sempre esteve presente no nosso mundo como artífice e exemplar. E mais uma vez digamos, como no começo, o Deus criador desse mundo, é o mesmo Deus redentor. Muito bem, tendo visto essa presença do Verbo no nosso universo, no único universo criado, que compreende não somente os seres materiais, mas os seres espirituais também, os anjos. Vejamos agora a sua primeira vinda efetiva na carne. Esse mesmo Verbo de Deus, que estava com Deus desde toda a eternidade, que era Deus, ele se encarna. Ele toma um corpo e uma alma humana, como a nossa, a fim de realizar a obra da salvação. Desde o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o homem entrou num lapso sem conta. A economia da salvação, antes do pecado, se torna a economia da redenção. Ou seja, o Verbo se faz carne. Ó Félix culpa, dizemos no Sábado Santo, ó feliz culpa que mereceu tão grande Salvador. A partir do pecado, toda criatura, seja ela anjo, seja homem, seja um animal, seja um vegetal, seja mesmo um mineral, tudo deve dar glória a Deus passando pelo Verbo, mas não como Verbo de Deus, mas como Verbo encarnado. Tudo de agora em diante deve passar por Jesus Cristo. A humanidade que o Verbo assume no tempo, o seu corpo e a sua alma, é um instrumento de agora em diante necessário para se chegar até Deus. Temos consciência da grandeza desse fato? Doravante, de agora em diante, o Verbo de Deus não é apenas o Verbo de Deus, mas é o Verbo encarnado. O Verbo que assumiu uma humanidade, um corpo e uma alma, que estará para sempre unido a ela e pela qual passa todas as coisas, todas as graças que nós recebemos. E isso não somente quando Jesus se encarnou, mas mesmo no Antigo Testamento, desde o pecado de Adão e Eva, tudo passou por Jesus Cristo. Se alguém se salvou no Antigo Testamento, isso já passou por Jesus Cristo. Se, portanto, na criação do mundo, tudo passou pelo Verbo de Deus, na nova criação, após o pecado, tudo passa e deve passar pelo Verbo encarnado, Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. E não só Jesus Cristo, mas a Igreja, que é a sua continuação. É Ele, Jesus Cristo, é ela, a Igreja, o único caminho, verdade e vida. E mais uma vez, nós podemos dizer,
o mesmo Deus Criador é o mesmo Deus Redentor. Mas agora acrescentemos algo: nosso Senhor Jesus Cristo. Está certo, Padre. Já compreendemos muito bem que Jesus Cristo, embora já estando no mundo como Verbo de Deus, vem a Ele agora de uma maneira especial, uma maneira nova, para redimir os homens através da encarnação. Mas uma coisa é clara: Jesus já não está mais fisicamente nesse mundo. Mesmo a presença sacramental de Jesus no sacrário, a presença eucarística, não é a presença física de Jesus. Jesus já ressuscitou gloriosamente, ele faz parte de uma nova criação. Por que então, Padre, falar de um prolongamento da presença de Jesus? Isso é essencial, meus caros fiéis. Pois como ele nos diz, Jesus mesmo, eu cito, eu não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Nesse dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele, e nele estabeleceremos uma morada. O Paráclito, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo. Mesmo se Jesus já pertence a um outro mundo, ele ainda age no nosso mundo. Eis aqui, meus caros, a continuação, ao mesmo tempo visível e invisível, da encarnação redentora de Cristo, a obra do Espírito Santo, a obra da Igreja. Sim, essa missão visível de Cristo, a encarnação redentora, ela continua no tempo, através da Igreja. A Igreja Católica é a única igreja saída do coração de Jesus, a única que possui válida e licitamente essas duas colunas que jorraram do coração de Jesus: a água da purificação e o sangue da vida, a doutrina da fé e o espírito do amor, o batismo e a Eucaristia. A igreja, ela é visível, ela é capaz de ser reconhecida por todos através das suas notas, ou seja, ela é unificada em todos os seus membros, pois estão numa só autoridade, unidos aos bispos, ao Papa, e este unido à tradição. Eles frequentam os mesmos sacramentos e professam a mesma fé. Essa igreja também é fácil de se reconhecer porque ela é santa. Santa como seu fundador e possuidora de todos os meios necessários para a santificação dos seus membros. Ela é católica, isto é, universal. Ela chama todos os homens e não se limita a sociedade alguma, a raça alguma. Ela é, enfim, apostólica, pois tira sua origem na sucessão apostólica. E tudo isso foi confirmado visivelmente, dessa vez, não mais pelo Filho, que já não se encontra mais nesse mundo, mas também visivelmente pelo Espírito Santo em Pentecostes. Contudo, essas missões, tanto do Filho quanto do Espírito Santo, não se limitam a um acontecimento visível, mas elas se prolongam no seu aspecto invisível. Isso é capital para nós. A cada momento que a graça é infundida em nós, a cada infusão que Deus faz em nós da graça, seja pela oração, seja pelos sacramentos, há uma nova missão, tanto do Filho, do Verbo encarnado, quanto do Espírito Santo nas nossas almas.
Aliás, essas missões, elas não podem vir separadas. Lá onde está o Espírito Santo, lá está também necessariamente Jesus, lá está a igreja. Já dissemos algumas vezes e agora tornamos a repetir. O maior dom do coração de Jesus foi o Espírito Santo. O Filho nos envia o Espírito Santo e o Espírito Santo nos forma no Filho. A missão do Espírito Santo é formar membros, configurar membros a Cristo. Já fazemos parte dessa nova criação de Deus. Já está aqui nesta terra essa nova criação de Deus. Já nessa terra já experimentamos um gostinho do que será o céu. E mais uma vez podemos dizer, o Deus Criador é o mesmo Deus Redentor. Mas se antes havíamos acrescentado nosso Senhor Jesus Cristo, agora acrescentemos na unidade do Espírito Santo Deus. Meus caros, nesse começo de advento, onde estamos em espera, não de uma nova encarnação, isso já aconteceu e não vai se voltar a repetir, mas estamos à espera de uma nova vinda do Filho e do Espírito Santo nas nossas almas. Esperamos de maneira a merecer tal vinda. Por exemplo, eis aí no advento uma ótima ocasião para procurarmos aprender um pouco mais da nossa fé, frequentar conferências, lermos um bom livro católico, sermos mais assíduos nas missas, voltarmos a praticar a oração tão negligenciada, mantermos, enfim, uma rotina na nossa vida que se encontra tão desorganizada. Talvez seja difícil para nós, mas para Deus tudo é possível. Basta querer, pedir e se dispor. Já que eu cito o Salmo 24, de Yahvé é a terra e o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. E mais uma vez podemos dizer, o Deus Criador é o mesmo Deus Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo Deus. E agora, nessa nova criação, acrescentemos umas últimas palavras, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.